Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, em qualquer horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sei que falar sobre esse tema é um tanto quanto complicado e às vezes nós não podemos misturar ah, os assuntos. Eu acho que a questão da política é um assunto completamente complexo da gente debater, da gente discutir no Brasil, especialmente porque muitas pessoas tentam polarizar o tema na questão da política, e essa polarização ela gera alienação, porque você não consegue ver ou enxergar beleza na outra ideia e acaba discutindo pessoas, acaba discutindo gente, ao invés de discutir ideias. No entanto, nós não conseguimos ou não temos condições de desvincular essa questão política da vida da nossa sociedade. A nossa vida inteira ela é permeada por questões políticas. E uma das perguntas que muitas pessoas fazem ou questionam, especialmente no segmento da mineração, que é o ramo que eu lido há muitos anos, é: qual seria a melhor opção para o Brasil na questão da mineração no que tange à escolha do presidente? E, e aí nós precisamos pensar o seguinte: você tem a linha da esquerda que visa uma aproximação da ideologia do Estado máximo, né? Onde, através do Estado e pelo Estado, ações de transformação que podem beneficiar a sociedade de um modo geral por meio das assistências sociais. Então, o Estado ele é a grande mãe, o Estado máximo. E você tem a linha de direita, onde o Estado é Estado mínimo, mas que fornece condições para que o produtor ou o empresário tenha condições de gerar emprego, e isso então gerando mais cidadania. No que tange a questão da mineração, a linha da esquerda ela vai ter uma tendência mais para a questão da ecologia, né? O tema da ecologia, o tema da preservação do meio ambiente é uma linha muito forte, porque é uma linha que traz um marketing muito forte no mundo todo, né? No mundo todo, essa questão da sustentabilidade, da preservação das matas, dos rios, das nascentes. Então, tudo isso aí tem um peso muito grande, né? Nesse mundo do marketing. A grande questão, talvez, seja que o movimento da esquerda focou muito na questão das ONGs que protegiam ou que deveriam proteger a vida comum, e essas ONGs então passaram a proteger mais as matas, mais as florestas, a fauna, do que mudar de fato a vida social dos moradores aonde essas ONGs estavam inseridas. Se você observar o papel das ONGs na Amazônia, o número de ONGs que recebia dinheiro do governo federal, do segmento da esquerda, você vai ver que são muitas ONGs, mas que essas ONGs não conseguiram fazer absolutamente nada para que pudesse mudar a vida social dos seus moradores. Até hoje você tem comunidades ribeirinhos e outras cidades mais distantes da capital que estão entregues aí à falta de saneamento básico,
não tem uma estrutura hospitalar digna, não tem uma escola com um mínimo de dignidade. Então, você percebe que esse apelo ecológico, esse apelo pela sustentabilidade, ele é meio não, ele é praticamente hipócrita. A gente pode chamar isso de hipócrita, porque de nada adianta você ter um papel em prol da sustentabilidade, em prol de preservação das matas, preservação da fauna, mas se você não cuida daquilo que é mais importante, as suas comunidades, os seus moradores, as crianças, as pessoas que de fato necessitam de uma atenção especial. Por outro lado, também vale a pena dizer que nessa questão da política, eu acredito que quando se tem uma visão mais liberal da economia, você consegue gerar renda, você consegue gerar transformação, você consegue fazer com que de fato comunidades sejam transformadas com geração de emprego e também trabalho. Há muito se fala hoje da criminalização dos garimpos, né? Porque poluem rios, destroem as matas, acaba degradando o meio ambiente. Então, há uma demonização muito grande em cima desses garimpeiros que têm a mineração artesanal, né? Artesanal, que não utilizam equipamentos que impeçam a poluição de rios e das suas nascentes. Então a mídia tenta atacar essa turma, tenta criminalizar, não consegue enxergar esse pessoal como trabalhador. E aí você me pergunta, diante desse cenário todo, onde você tem uma linha de esquerda que dá muita ênfase às ONGs e ambientalistas, que preserva as matas, quer preservar as matas, quer preservar as nascentes, em detrimento de pessoas, de seres humanos, ou se você tem uma linha de economia liberal, mas que nas entrelinhas parece permitir a degradação do meio ambiente por meio dos garimpeiros, qual que a gente vai optar? Qual que seria a melhor opção? Bom, diante desse cenário, eu posso dizer que a opção seria nenhum dos dois. Seria nenhum dos dois, porque tanto um lado como o outro estão completamente equivocados. Um que estima demais a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, mas que não preocupa com a população de um modo geral. Então é uma preocupação mais filosófica do que prática. Mas por outro lado também, nós não podemos fazer apologia à ilegalidade. O grande problema no ramo da mineração artesanal é que muitas pessoas tendem a partir para a ilegalidade porque a própria estrutura do Ministério de Minas e Energia, a própria estrutura dos órgãos que fazem o licenciamento ambiental, elas são cheias de burocracias. E essas burocracias acabam, por sua vez, fazendo com que haja esse tipo de mercado, ou garimpo ilegal, como alguns querem dizer, ou chamar. Então, o que nós precisaríamos fazer? Nós precisaríamos ter um governo onde pudesse desburocratizar essas repartições públicas, esses órgãos, esses organismos, desburocratizar sem desregulamentar. O grande problema de muitos movimentos da área garimpeira é que eles querem a desregulamentação. Não, eu acredito que a gente não pode partir para a desregulamentação, mas nós podemos incentivar para que aconteça a desburocratização, sem desregulamentar. Não sei se você está me entendendo. Então, o que eu espero dos futuros governantes do Brasil na presidência, seja Lula ou seja Bolsonaro, quem quer que ganhe essa eleição pelo voto democrático? O que eu espero
dessas personalidades é que eles possam fazer com que o setor venha ter condições de se desenvolver, fazer com que o produto gerado no Brasil possa ter um valor agregado, incentivar que o Brasil seja não somente um provedor de matérias-primas, mas que também possa exportar para o mundo produtos com valores agregados. Muitas das vezes o Brasil não consegue ter um maior valor nos seus produtos de mineração porque o custo Brasil é muito alto. Questões trabalhistas, questões logísticas, questões de impostos, questões que envolvem o custo energético. Então, se nós tivermos um governo que tenha essa preocupação mercadológica em fazer do Brasil não somente um fornecedor de matérias-primas, como nós somos conhecidos, mas fazer do que o Brasil venha ter produtos trabalhados, industrializados, para atender a indústria de um modo geral no mundo, isso seria muito interessante se nós pudéssemos ter uma visão mais comercial. E eu acredito que se o presidente da República tiver uma visão empreendedora em cima do movimento garimpeiro, em cima desses pequenos produtores, em cima dessas cooperativas, eu acredito que nós temos muito a ganhar, eu acredito que isso possa gerar mais renda, gerar mais cidadania, gerar mais compromisso. Então, eu acredito que o caminho seria esse, porque a mineração ela contribui para o Brasil de uma maneira grandiosa, sistemática. Se você analisar a balança comercial brasileira, onde o Brasil alcançou superávit maior dos últimos 15, 20 anos, você vai perceber que grande parte do setor responsável por essa questão do superávit veio da questão da agricultura, questão agrícola, mas também das commodities, e especialmente a questão da mineração. Então a mineração ela é importante, é uma categoria importante. Os garimpeiros não devem ser vistos como bandidos, não devem ser vistos como aqueles que querem devastar as matas e as florestas, não. Todos eles são trabalhadores dignos, que precisam ter uma atenção melhor à sua profissão, ao seu trabalho, para que possa gerar mais renda, mais emprego, mais cidadania. Cada garimpo que nós temos, cada projeto de mineração artesanal que se instala no Brasil, há um fomento do comércio local. É um mercado que abre, é uma farmácia que se estabelece, é um fornecedor de insumos que abre, há um movimento muito grande na cidade de renda, de dinheiro, de trabalho, gera dignidade. E se você tem um trabalho que gera dignidade nas pessoas, que gera crescimento das sociedades, esse setor não pode ser considerado bandido ou coisa do gênero como a mídia quer emplacar ou a linha do movimento de esquerda quer afirmar. São trabalhadores. Nós precisamos então lutar pela desburocratização, não pela desregulamentação. Então, ganhando Lula, ganhando Bolsonaro, o que eu espero é que o setor possa ser visto como uma força motriz trabalhando por um Brasil melhor, um Brasil de renda, um Brasil de oportunidades, um Brasil de grandes transformações, um Brasil que gera uma sustentabilidade não somente no aspecto da filosofia, mas uma sustentabilidade que de fato valorize o ser humano, que valorize os seus moradores, que se utilizam dos benefícios que a mineração traz. É isso aí, essa seria a minha palavra aí nesse período aí que antecede o segundo turno. É isso aí, valeu!